Olá a todos, seguindo em frente aqui com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente se encontra na Alahá Yud Dalet, Alahá 14. Fala Kitzur Shulchan Aruch, Kol zman mitzvatan dehainu chatzi shah asur lehanot meoram. Durante o tempo do cumprimento da mitzvah, que é em torno de meia hora, como a gente comentou algumas vezes, é proibido ter proveito das velas de Hanukkah. Tem aqui alguns conceitos, vamos explicar de um a um. Primeiro, o tempo da mitzvah. O tempo da mitzvah, pelo que aparece na Gemara, é Meshetishka Achama Ad Shetichle Regel Nashuk, do pôr do sol até que as pessoas parem de andar na rua, que era em torno de meia hora na época da Gemara. Essa, quando nossos sábios decretaram a mitzvah de Hanukkah, eles decretaram que se acende a vela por esse tempo, que é o tempo de em torno de meia hora. Então, mesmo hoje em dia, que as pessoas ficam até mais tarde nas ruas, a gente tem luz elétrica, então é muito mais fácil sair à noite, mesmo assim o tempo da mitzvah é somente por meia hora. Agora, as velas de Hanukkah é proibido ter proveito delas. São velas de mitzvah, por isso a gente não pode ter proveito da luz delas, proveito próprio. As velas têm que estar lá apenas para divulgar o milagre da festa de Hanukkah. Então, enquanto as velas de Hanukkah estão acesas para cumprir a mitzvah, é proibido ter proveito. Isso significa que se a pessoa fizer uma condição, eu estou acendendo as velas de Hanukkah, na primeira meia hora, o óleo necessário para a primeira meia hora, que é o cumprimento da mitzvah, eu estou dedicando ele à mitzvah, e o que ficar aceso depois já não é mais a mitzvah, ou seja, mesmo que a vela continue acesa, mas depois de meia hora eu condiciono que o óleo que queimar depois dessa meia hora já não é mais para o cumprimento da mitzvah, eu poderia ter proveito das velas. É isso que fala o Kitzur Shulchan Aruch. Enquanto a mitzvah está sendo cumprida, na primeira meia hora, eu não posso ter proveito das velas. Depois disso, eu posso. Porém, isso só funciona se eu realmente condicionar e falar que somente o óleo necessário para a primeira meia hora é o óleo de mitzvah. O resto é meu óleo particular. Aí funcionaria, mas hoje em dia a gente não faz isso, até pela facilidade de adquirir óleo e pelo valor dele, a gente, todo o óleo que é colocado na vela de Hanukkah, a intenção é que ele seja para cumprir a mitzvah, por isso durante toda a noite, enquanto a vela de Hanukkah está acesa, é proibido ler a luz dessas velas, por exemplo, é proibido ter proveito pessoal delas. Velachen. Agora, às vezes acontece que você apagou as luzes e somente as velas de Hanukkah estão acesas. Então, a priori, você estaria tendo proveito dessas velas. Então, o que se faz para evitar esse problema? Velachen noagim laniach etzlam et hashamash sheidliku bo, kedei shemishtamesh etzlam mishtamesh leor hashamash. Por isso, existe o costume de acender mais uma vela chamada de shamash, é um ajudante. É uma vela extra que se acende para caso a pessoa venha ter proveito da luz das velas, ele esteja tendo proveito justamente da luz da vela que é chamada de shamash, essa vela extra que não é parte da mitzvah. É verdade que a gente não tem como diferenciar entre qual luz eu estou tendo proveito, a priori eu estou tendo proveito de todas juntas, mas o fato de ter uma vela que não é a vela de mitzvah, eu posso dizer que mesmo que as velas de Hanukkah estivessem apagadas, eu conseguiria ler a luz do shamash. Por isso, não é encontrado que eu estou tendo proveito da luz das velas de Hanukkah. וצריכים להניחו קצת למעלה מן הנרות, שיהיה ניכר שאינו ממניין הנרות. Agora, já que esse shamash é somente para que eu não venha ter proveito da luz das velas, e caso eu use essa luminosidade, eu estou usando a luminosidade do shamash, então esse shamash, essa vela especial, ela tem que ficar numa outra altura, não na altura das velas de Hanukkah, para ficar claro que ela não é uma das velas a serem contadas. Então, na terceira noite, por exemplo, nós vamos acender as 3 velas de Hanukkah e mais uma quarta vela de Hanukkah, que é o shamash. Por isso, quando são vendidas velas de Hanukkah, essas prontas, vêm geralmente 44 velas. 36 velas são as velas de Hanukkah, de 1 a 8 subindo, e mais 8 velas, que é para funcionar como o shamash. Caso tenham algumas Hanukkot juntas, cada Hanukkah tem que ter o seu shamash. Embora tenha uma machloket com relação a isso, o Mishnah Berurah possui que, lechatchila, a pessoa deve colocar um shamash para cada uma das Hanukkot. Alachan tetvav. Madlikim nerot bebeit hakneset mishum persumei Nisan mevarchim alem. Existe um costume de acender velas mesmo no Beit HaKnesset, embora a mitzvah seja ner ish ubeito, que a vela de Hanukkah tem que ser aceita na casa da pessoa. Existe um costume de acender velas no Beit HaKnesset, porque tem muita gente no Beit HaKnesset, é sempre um grupo grande de pessoas fazendo minyan, então tem um costume de acender velas no Beit HaKnesset e se faz brachá sobre elas. Embora essa brachá, como a gente vê, não vale para a própria pessoa, certo? Mesmo quem acendeu no Beit HaKnesset ou quem viu as velas no Beit HaKnesset não vale para ele, mesmo assim se faz sobre isso brachá, porque esse é o minhag. Esse é o costume, e se faz sobre isso brachá,
com a condição de que tenha minyan no Beit HaKnesset, 10 pessoas, 10 homens que são obrigados a cumprir a mitzvah. ומניחים בכותל דרום, ומדליקן בין מנחה למעריב. O costume é se coloca as velas no Darom, no sul, no lado sul da sinagoga, e coloca, quer dizer, a Hanukkah tem que ser colocada no lado sul, como era a menorá no Beit HaMikdash, e ela tem que ficar Mizrach Ma'arav, ela tem que ficar no sentido leste-oeste. O Madlikan ben Mincha lemariv se acende entre Mincha e Arvit. Vem Adam Yotze Banerot do Beit HaKnesset, ninguém cumpre a mitzvah com essas velas do Beit HaKnesset, nem as pessoas que estão vendo, nem a pessoa que está acendendo. Todo mundo vai ter que acender de novo em casa, Vetzarech lechzor ledlik bebeito. Tem que novamente acender em casa. O Misheu Avel, Rahman Nissan, alguém que está de luto durante os 7 dias da Avelut, Lo Yadlik Balayra Nishon Bebeit HaKnesset, Mishum Betzarech Lomar Shecheyanu. Caso o Avel, quem está de luto, ele não tem minyan em casa, ele vai fazer o minyan, vai rezar no Beit HaKnesset, e pediram para ele acender as velas. Na primeira noite de Hanukkah ele não deve acender. Por quê? Porque na primeira noite se faz a brachá de Shecheyanu. Então, embora seja permitido para ele fazer Shecheyanu em casa, sozinho, pela mitzvah, mas fazer a brachá de Shecheyanu, que nós chegamos a esses dias em público, quando ele próprio está de luto, quando ele teve um parente que faleceu nessa última semana, não é bonito, não é correto. Então, na primeira noite, o Avel não deve fazer a brachá no Beit HaKnesset para todo mundo. Na casa dele, de novo, ele faz Shecheyanu normal, como continua o Kitzur Shulchan Aruch. Ve'avel en lo lomar Shecheyanu betzibur. O Avel, ele não deve fazer a brachá de Shecheyanu, que significa Shecheyanu, Ve'kimanu, Ve'yanu, Lasman Azeh, que a Kadosh Baruch Hu nos deu vida e fez com que nós chegássemos nesse dia, quando ele acabou de perder um parente. Aval beveitó, mas na casa dele, num lugar privado, mevarech Shecheyanu, ele pode fazer a brachá de Shecheyanu normalmente. Próximo alachá Tetzain, 16. Nashim chayavot ben Hanukkah she'af em ayu beoto anes. As mulheres, elas são obrigadas a cumprir a mitzvah de Hanukkah, porque elas também participaram do milagre, tanto porque elas foram salvas com o milagre de Hanukkah, e até mais ainda, elas foram ativas, como a gente viu a história de Yehudit, elas foram ativas durante o milagre de Hanukkah, então ela também tem a obrigação de acender velas. Assim também ela pode acender para a família inteira. Caso na casa, por exemplo, o marido não chegou e o marido vai chegar mais tarde, a mulher também pode acender as velas em nome de todos os moradores da casa. A obrigação dela de cumprir a mitzvah é exatamente igual à obrigação do marido, de todo mundo que tem acima de bar mitzvah ou bat mitzvah, por isso ela também pode acender. Tem alguns costumes. Primeiro, vale lembrar que o costume esfaradê é que somente uma pessoa acende na casa, geralmente o pai da família, então uma pessoa vai acender para todo mundo. Nesse caso as mulheres costumam não acender, mas entre os Ashkenazim o costume é que mulheres sim acendem, crianças sim acendem, cada um acende a sua própria Hanukkah. Por isso aqui tem alguns costumes, mas o costume mais comum é que meninas até a idade de Bat Mitzvah acendem a própria Hanukkah, de Bat Mitzvah para cima, não. Porque já que na continuação, quando ela crescer e casar, ela vai acender uma Hanukkah somente quando o marido, então ela não costuma acender a própria Hanukkah. Vekatan shegia lechinuch, gam ken chayav, uma criança que chegou na idade de chinuch, uma criança que já tem 6, 7 anos, ele entende a mitzvah, ele deve acender tanto meninos quanto meninas. Suma, im yachol leishtatef imacheh befrutah, mutav. Um cego, existe a dúvida se ele tem mitzvah de cumprir a mitzvah de Hanukkah ou não, porque ele não consegue ver as velas. Ele vai acender velas que vêm divulgar o milagre, mas ele próprio não consegue ver. Então, o ideal, se ele pode, é pagar para alguém para fazer parte da mitzvah do outro. Então, alguém comprou uma Hanukkah, gastou 50 shkalim numa Hanukkah e no óleo. O sumá, quem é cego, ele dá para ele 5 shkalim, dá para ele 1 shekel para participar da mitzvah do outro, e houve a brechá dele, e vai valer para o cego também. Veimesh lo isha e madleket bishilo. Se a pessoa cega for casada, a esposa dele pode acender pelos dois, fazendo a brechá. Veimen lo isha veish lo dirá meyuchedet. Agora, se ele não é casado e ele mora sozinho, shen lo imi leishtazef, ele não tem com quem dividir, uma outra pessoa ajuda ele a fazer brachá. E vai fazer brachá juntamente com mais alguém. Alguém vai ajudar ele a acender as velas. Aqui tem machloket entre Ashkenazim e Sfaradim. Entre os Ashkenazim, cegos não fazem brachá, mas o Likutei Yosef escreve que mesmo alguém cego, ele deve fazer a mitzvah com brachá, acender a vela com brachá.